Finalizando aqui essa parte aqui do artigo 33. Informações, se escritas, deverão estar devidamente autenticadas, se verbais, aí isso aqui é piada, né? Serão tomadas por termo perante o juiz, a pedido do órgão do Ministério Público e na presença deste. Ou seja, em tese, a pessoa que... imagina isso, né? Na época podia ser verdade. Hoje em dia, a pessoa vai lá fazer uma denúncia. Ah, eu vim fazer uma denúncia. Opa, tinha que parar lá o juiz e o promotor lá, irem lá, vamos ouvir essa pessoa, tal. Hoje em dia, se for fazer isso, o cara não trabalha, né? Então, nem no quartel ele vai ser ouvido, né? Nem, às vezes, nem por militar ele é ouvido. Vai ser o agente temporário ali, tá, pega a declaração dele aí e tal. Né? Enfim, então, em tese aqui, seria ouvido na presença do juiz e do Ministério Público, né? A gente sabe que não é o que ocorre lá, então. Requisição de diligências. Se o Ministério Público acha considerar procedente, dirigir-se à autoridade policial militar para que esta proceda às diligências necessárias ao esclarecimento do fato, instaurando inquérito. Na verdade, ele não instaura, né? Ele requisita, como nós vimos lá, requisição do Ministério Público, que não deixa de ser um start, uma iniciação do inquérito, né? Essa requisição. CFS 2018, pede para assinar correta. Só que essa questão aqui ela traz um pouco mais para frente aqui as questões, talvez não dê para resolver toda agora, do que nós vimos. Vamos ver. Correta, né? No caso de ter sido delegada a atribuição para a abertura do inquérito policial militar, o seu encarregado enviá-lo à autoridade que recebeu a delegação, para que lhe homologue ou não a solução. Ok. Discordando da solução dada ao inquérito policial militar, a autoridade que delegou não poderá avocá-lo e dar solução diferente. Então, falso, né? Tranquilo, né? A autoridade militar não poderá mandar arquivar os autos de inquérito policial militar. Ok. Embora conclusive na existência de crime ou inimputabilidade. Verdadeiro, essa ela não pode mesmo, é isso aí. De acordo com o Código de Processo Penal Militar, o inquérito policial militar poderá ser dispensado sem prejuízo de diligência requisitada do Ministério Público, quando o fato e sua autoria já estiverem esclarecidos por documentos ou outras provas materiais. Verdadeiro, essa é uma das hipóteses, ele pode pensar, o que não impede ele de pedir diligências. A ação penal militar é pública ou privada? Não, aí está falso. Ela pode até ser privada, subsidiária da pública, mas dizer que ela é pública ou privada está falso. Porém, somente pode ser promovida por denúncia do Ministério Público Militar. De acordo com o previsto no Código de Processo Penal Militar, ali acho que faltou um N, acho que deve ter sido da minha parte, não sei, não lembro se estava na prova assim, dentro de 24 horas após a prisão em flagrante, será dado ao preso nota de culpa assinada pela autoridade com o motivo da prisão, o nome do condutor e das testemunhas. A gente não chegou lá ainda, nós vamos ver hoje esse daqui, tá? Tá certa, mas a gente não chegou lá ainda. Mas, de qualquer forma, com as duas corretas aqui, ó, 2 e 3 corretas, olha lá, né? Olha só, 2 e 3 corretas, 2 e 3 corretas, né? Já sabia essas aqui, ó, e daí nós tínhamos ali a 1 e a 4, a gente já sabia que estava incorreta, ó. Então, tira essa, né? Tira essa e tira essa. Já sobrava só a alternativa certa e você já sabia que a 5 estava correta, se você estivesse analisando as respostas, né? Então, bem tranquilo também, tá? Vamos lá. CFS 2016, CFC 2014, tudo sobre essa parte aqui, tá? Então eu deixei algumas mais para o final aqui, mas é muita questão mesmo cobrada sobre essa parte do... Só ver se esse daqui tá... tá. CFC 2014, 2017, né? É muita questão mesmo, CFO 2017, tudo dessa parte. Então, apesar de ser uma parte pequena, artigo 1º ao 33, ele é muito cobrado. Então, assim, ó, não vão vacilar nisso daí, deem muita atenção porque é muito cobrado. Agora vamos para uma parte nova, que começou a ser cobrada agora nos últimos 2 anos, nos últimos 2 anos aí praticamente, né? Então, da prisão em flagrante, que não era muito cobrado. Pessoas que efetuam prisão em flagrante. Qualquer pessoa poderá, os militares deverão prender quem for insubmisso ou desertor, ou seja encontrado em flagrante delito. Então, um texto curioso, ele bota aqui desertor e insubmisso em separado, e ele coloca aqui um texto também um pouco diferente, porque lá no Código de Processo Penal Comum vai falar em policiais em geral, né? E aqui ele fala, então, qualquer pessoa poderá e militares deverão prender, então. Tá? Sujeição ao flagrante delito não muda muito do Código de Processo Penal Comum. Está cometendo o crime, acaba de cometê-lo, é perseguido logo após o fato delitoso, situação que faça acreditar ser o autor, é encontrado logo depois com instrumentos, objetos
material ou papéis que façam presumir a sua participação no fato delituoso. Tá? Infração permanente, nas infrações permanentes, isso é óbvio, o flagrante delito não cessa enquanto não cessar a permanência. É o exemplo lá, a maioria dos autores entendem que é o exemplo da deserção, por exemplo, da insubmissão, enquanto ela não cessa, ela está em flagrante delito, né? Em permanente flagrante delito. Tá? Existe discussão, poucos autores falam que a deserção é um crime instantâneo de efeitos permanentes, mas a maioria entende que é um crime permanente. Tá? O instantâneo de efeito permanente, a meu ver, não se confunde, mas alguns autores, como eu falei, classificam assim, é o caso, por exemplo, da morte, né, do homicídio. Você mata a pessoa morreu. É instantâneo, mas o efeito é permanente, ela fica morta. Né? E enquanto que os crimes permanentes são aqueles crimes que ficam se protelando no tempo e ocorrendo, digamos assim, a todo instante, enquanto não cessa. Por exemplo, sequestro, cárcere privado. Não, né? Particularmente eu entendo que deserção é um crime permanente. Enfim. Lavratura do auto, apresentando o preso. Olha lá, essa parte é legal, essa parte aqui que vai falar do auto, tá? Nós vamos ver que pode ser lavrado, inclusive, por polícia civil, a autoridade de polícia civil. Apresentado o preso ao comandante ou ao oficial de dia, de serviço ou de quarto, ou autoridade correspondente, ou autoridade judiciária, será por qualquer deles ouvido o condutor e as testemunhas que o acompanharem, bem como inquirido ou indiciado sobre a imputação que lhe é feita, e especialmente sobre o lugar e hora em que o fato aconteceu, lavrando-se de tudo auto que será por todos assinado. Em se tratando de menor inimputável, será apresentado imediatamente ao juiz de menores, né? A expressão que eles usavam na época. Ausência de testemunhas, igual ao Código de Processo Penal comum, não impede a lavratura do auto, só que ela é assinada então por duas testemunhas, que é a da apresentação do preso, igual lá no Processo Penal comum também. Recusa ou impossibilidade de assinatura do auto. Quando a pessoa conduzida se recusar a assinar ou não souber ou não puder fazê-lo, o auto será assinado por duas testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura na presença do iniciado, condutor ou das testemunhas do fato delituoso. Designação de escrivão, sendo o auto, aí aquilo que a gente falou, sendo o auto presidido por autoridade militar, designará, é aquele que a gente já antecipou aqui, que o escrivão do flagrante poderá ser capitão, capitão-tenente, primeiro-tenente, segundo-tenente, se o indiciado for oficial, e se for praça, subtenente, suboficial e sargento. Só um cuidado, então, para não confundir lá com outro escrivão lá do inquérito. Tá? Falta o impedimento de escrivão. Na falta o impedimento de escrivão, e aí nós temos ainda essa exceção aqui, interessante, que permite que um flagrante tenha como escrivão qualquer pessoa. Então, assim, até uma pergunta que me fizeram esses dias aí no WhatsApp, falaram assim, Major, dá para dizer então numa prova que em situação excepcional é possível um escrivão de flagrante delito ser um soldado? Sim, verdadeiro. Excepcional é. Porque, na falta ou impedimento de escrivão ou das pessoas referidas no parágrafo anterior, a autoridade designará para lavrar o auto qualquer pessoa idônea, que para esse fim prestará compromisso legal. Então pode eventualmente até um soldado ser escrivão, enfim, sem problema nenhum. Pode ser até um civil, tá? Oi? Pode ser um civil. De flagrante delito. Que fique claro, de flagrante delito, não é de inquérito. Inquérito não se justifica porque o inquérito você faz com calma lá, não tem, porque não é uma coisa com pressa, né? Recolhimento à prisão de diligência. Se das respostas resultarem fundados suspeitos contra a pessoa conduzida, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, procedendo-se imediatamente, se for o caso, a exame de corpo de delito, busca a apreensão dos instrumentos do corpo do crime, qualquer outra diligência necessária. E aí poderá ser tanto em flagrante quanto aquela prisão do artigo 18 lá, se for crime propriamente militar, né? Nota de culpa, dentro de 24 horas após a prisão, será dado ao preso nota de culpa assinada pela autoridade com o motivo da prisão, nome do condutor e ou das testemunhas. Caiu agora na prova do DEAP essa questãozinha aqui, tá? Então, cuida, porque às vezes a pessoa que faz as questões, ele está atento, está vendo as provas aí acha a questão interessante e bota lá. Então, vamos lá. O que tem que ter nota de culpa, então? Assinatura da autoridade, motivo da prisão, nome do condutor e das testemunhas. Na prova do DEAP lá tinha 2 erros. Eles botaram lá a assinatura do preso
E do preso não vai ter, até porque a nota de culpa ela é feita em escritório, eles vão lá, levam para o preso, e o preso ele assina, não a nota de culpa, ele assina uma contrafé, um recibo, né? Mas não necessariamente a nota de culpa, tá? E aí eles colocaram lá também o que eu achei uma sacanagem, vai ter recurso ainda, mas enfim, não sei se vão aceitar o recurso, até porque o texto é claro, lá também é nesse sentido. Eles botaram lá nome da autoridade policial, né? Convenhamos que ele bota aqui a assinatura da autoridade, mas ninguém assina um documento voando também, né? Então, até porque a própria assinatura costuma representar o nome da pessoa, né? Mas enfim, botaram na prova do DEAP lá, nome da autoridade policial, e aí a alternativa era considerada errada, não é o nome, é a assinatura, né? Embora ninguém assine um documento lá em branco, né? Sem ter o seu nome, né? Mas tudo bem, então cuidado com a pegadinha de prova. Recibo da nota de culpa. Da nota de culpa, o preso passará recibo, que será assinado por 2 testemunhas quando ele não souber, não puder ou não quiser assinar. Relaxamento da prisão, se ao contrário da hipótese do artigo 246, a autoridade militar ou judiciária verificar manifesta inexistência da infração penal militar e a não participação da pessoa conduzida, relaxará a prisão em se tratando de infração penal comum, remeterá o preso à autoridade civil competente. Em qualquer das hipóteses, o auto vai ser lavrado aqui e remessa à autoridade judiciária competente a fim de que confirme ou infirme, ele usa essa expressão aí pouco usada hoje em dia, os atos praticados. Aqui, fato praticado em presença da autoridade. Quando for praticado em presença da autoridade ou contra ela, no exercício de suas funções, deverá ela própria prender e autuar em flagrante o infrator, mencionando a circunstância. Chegamos aqui a um ponto importante aqui, que é o que eu falei para vocês da prova da autoridade civil. Então, assim, é possível uma autoridade civil lavrar um flagrante delito de crime militar? É possível. Em qualquer situação? Não. Então, só tomar cuidado com isso. Quando a prisão em flagrante for efetuada em lugar não sujeito à administração militar, então está na rua, ou está num lugar ermo, ou está no interior, está num local lá que não tem uma unidade militar, o auto poderá ser lavrado por autoridade civil. Principalmente, isso aqui se refere principalmente a militares das Forças Armadas. Imagine lá, eles estão numa zona lá de operações em que não tem uma autoridade militar por perto ou coisa assim. Então, prenderam, eles podem levar para a autoridade civil lavrar. Agora, se for ou pela autoridade militar do lugar mais próximo daquele em que ocorrer o lugar. Agora, se for um lugar sujeito à administração militar, aí é inadmissível que não vá ter uma autoridade militar ou que se chame alguma autoridade militar, né? Então, se não for um lugar sujeito à administração militar, pode ser uma autoridade civil ou autoridade militar do lugar mais próximo, é o mais comum. Mas então, cuidado com essa situação aqui hipotética. Prisão em lugar não sujeito à administração militar. Quando o flagrante for ocorrido em lugar não sujeito à administração militar, o auto poderá ser lavrado por autoridade civil ou pela autoridade... Eu acho que eu repeti o artigo aqui, né? Repeti, sem querer. Tá igual, né? Remessa do auto flagrante ao juiz. Aí fala aqui sobre a remessa do auto ao juiz, né? É importante perceber aqui que ele fala que deve ser remetido imediatamente, se não tiver sido lavrado por autoridade judiciária. E no máximo dentro de 5 dias, se depender de diligência do artigo 246. 5 dias é tempo para diabo, né? Mas enfim, é que isso na época aí podia ser rápido. Hoje em dia, 5 dias se não tiver diligência, conforme ele fala ali do 246, né? Recolhimento à prisão, diligência aqui que ele cita, né? Mas enfim, então gravem esse ponto aí. Imediato, encaminhamento, podendo chegar até, perdão, está aqui, até 5 dias, se tiver diligências ali, conforme ele fala então. Passagem do preso à disposição do juiz, lavrado o auto flagrante de delito, o preso passará imediatamente à disposição da autoridade judiciária competente para conhecer do processo. Na prática, isso aqui não ocorre mais, tá? Porque hoje tem audiência de custódia também para a questão de crimes militares. Então, ele é encaminhado aí dentro de 24 horas para a audiência de custódia, né? Tá? Devolução do auto. O auto poderá ser mandado ou devolvido à autoridade militar pelo juiz ou a requerimento do Ministério Público, se as diligências forem julgadas necessárias. Igual lá no inquérito, não muda muito aqui então. Cessação de liberdade provisória. Deixa eu ver aqui algum outro ponto mais importante aqui. Essa questão foi do CFO. Aqui, ó. Pergunta boa do CFO, tá?
Pegadinha assim, bem singela. Se ao tomar conhecimento da comunicação da prisão executada por suposto flagrante delito, a autoridade judiciária verificar que a prisão não é legal, deverá relaxá-la imediatamente. Não é no primeiro dia útil. Imagina no Brasil você esperar primeiro dia útil, se for recesso final do ano, o cara vai mofar lá e não volta mais. Então, é imediatamente, não é primeiro dia útil, né? CFC 2018, vamos ver essa aqui, ó, correta, sobre prisão em flagrante. Nas infrações permanentes, considera-se o agente flagrante delito até mesmo quando cessar a permanência. Não, falso. Né? Enquanto não cessar a permanência do crime. Qualquer pessoa deverá e os militares poderão prender, é o contrário, né? Inverteu. Considera-se em flagrante delito apenas aquele que está cometendo crime ao causa acontece. Não, tem todas as outras hipóteses lá então. Dentro de 48 horas após a prisão, será dado ao preso nota de culpa 24. Aqui é correta, então, fechou. Tá? Prisão preventiva, então, aquilo que eu falei para vocês, não esqueçam. Para a denúncia, ele tem que ter a prova do fato que constitui em tese crime, né? E indícios de autoria. Para a prisão preventiva, ele tem que ter prova do fato delituoso e indício suficiente de autoria. E tem que ser fundado em 5 possíveis hipóteses. Por que eu botei essas cores aqui, bem colorido aqui então? Porque 3 hipóteses são iguais à do Código de Processo Penal Comum. Eu não sei se cai o artigo 312 do Código de Processo Penal Comum para vocês. Não me recordo realmente. Mas se cai, deve cair, que é prisão preventiva, né? Vocês têm que saber lá as 4 hipóteses de prisão preventiva lá do Código de Processo Penal Comum. Então, nós vamos ter aqui e lá, garantia da ordem pública, garantia da ordem pública. Esse aqui é o do Código de Processo Penal Comum, tá? Conveniência da instituição criminal, conveniência da instituição criminal. Segurança da aplicação da lei penal, só que aqui militar. Lá vai ser assegurar a aplicação da lei penal. É igual, só que aqui é militar lá com. O que muda agora? Periculosidade do indiciado ou acusado, essa não tem lá. E lá vai ter contra a ordem econômica. Aqui não tem. O militar não vai ter relação aí com a ordem econômica, até porque os crimes de ordem econômica são da Justiça Federal, tal, então não vai ter relação aqui. E aqui vai ter uma extra. Quase sempre no militar vai ter uma extra, e essa extra é fácil de vocês matar. Na dúvida, você joga o quê? Hierarquia e disciplina. Exigência da manutenção das normas e princípios de hierarquia e disciplina. Pronto. Então, na dúvida, joga hierarquia e disciplina, que geralmente tem relação a ele. Inclusive, estudante de estudo lá, que nós vimos que tinha aquela para preservar a hierarquia e disciplina. Reconstituição, não pode se afetar a moral ou a hierarquia e disciplina. Então, sempre tem algum detalhe nesse sentido, então. Tá? Então, é uma 5ª motivação da prisão preventiva. Ó. Então, olha lá a questão do CFL 2018. Medida cautelar, tal, assinale a alternativa que apresenta apenas casos previstos na legislação, no caso aqui ele está falando na legislação militar, né? Prisão preventiva e tal. Ordem econômica, falso, né? Aqui parece que está ok. Conveniência criminal, ordem econômica, falso. Garantia da ordem pública e manutenção da moralidade social. Isso aqui não existe nenhum dos dois. E aqui o último aqui, onde é que está? Moralidade social também, né? Então, fechou aqui, correto. A 2015 caiu uma questão quase igual também, tá? A gente ia lá pedindo a incorreta, né? Correta aqui, era essa daqui, se não me engano, quando necessário imprescindível para apaziguar o clamor público. Não, ninguém vai deixar outra pessoa presa para apaziguar o clamor público, né? Na prática isso ocorre, mas enfim, não pode de fato, né? Tá? Tá ali. Vamos lá. Seguindo aqui então. Deixa eu ver aqui outro ponto importante. Comparecimento espontâneo, homenagem. Homenagem aqui, né? Rapidinho só para falar que eu expliquei já para vocês, mas só para reforçar, né? A homenagem a militar poderá efetuar-se no lugar em que residia quando ocorreu o crime ou seja sede do juízo que o estiver apurando, ou atendido seu posto ou graduação em quartel, navio, acampamento
ou em estabelecimento ou sede de órgão militar. A homenagem a civil será no lugar da sede do juízo ou em lugar sujeito à administração militar, se assim o entender necessário a autoridade que conceder. Então, a homenagem é um instituto que só tem aqui no Código de Processo Penal Militar e que ele é similar a responder o processo em liberdade, digamos assim, né? Uma liberdade ali provisória, só que a diferença é que ele conta tempo de prisão já vai contando, apesar de ele estar porque como ele tem uma restrição da liberdade, não pode sair daquela área, daquele local, ele conta tempo já de prisão. Tá? Então, um ponto aí interessante aqui do Código de Processo Penal Militar. Aí tem aqui, falando observações da homenagem, eu recomendo dar uma lida aqui, não é nenhum ponto aí muito importante, pois ele vai falar aqui da liberdade provisória, situações aqui de liberdade provisória, então, deixa eu ver se tem mais algum ponto importante, aplicação provisória de medidas de segurança. Não, são pontos aí que uma leitura superficial está suficiente. Nós terminamos aqui a parte processual penal militar, que volto a dizer, costuma cair muito mais do que toda a parte penal. Então, muita atenção, leiam bastante isso, porque costuma cair mais. Como são 6 questões, dessa vez deve distribuir bastante, mas algumas vão cair daqui, tá? Então, não esqueça aquele monte de detalhe lá, encarregado, escrivão, autor ofendido, prazos, tudo isso dali é bem importante, tá? Vamos voltar ao Código Penal Militar agora, só que agora nós vamos tratar, então, dos crimes militares, então vamos adentrar nos crimes. E aí eu vou, de hoje, até o próximo dia que a gente tiver aí livre, eu vou dando uma pincelada nos crimes em geral, tratando sobre eles e tal. Então hoje, provavelmente, eu não vou conseguir terminar todos os crimes, mas aí a gente segue as próximas aulas e, sobrando tempo, eu volto, passo o RDP-MC, passo aqui mais alguns crimes, vou passando aí dentro do que for possível. Vamos lá. Não costuma cair muito também, né? Então, o código ele é dividido, então, naquela parte que nós vimos lá, então, geral, né? E agora uma parte especial. Essa parte especial, nós vamos ter, então, o livro 1, Crimes Militares em Tempo de Paz, e o livro 2, Crime Militar em Tempo de Guerra. O crime militar em tempo de guerra não cai, tá? O Em Tempo de Paz, ele inicia pelo título 1, os crimes contra a segurança externa do país. Crimes esses que existe uma discussão. Alguns autores entendem que eles não são mais aplicáveis, porque tem uma lei mais recente, não é tão mais recente, mas é mais recente, que trata dos crimes contra a segurança nacional, e que é praticamente iguais os crimes. Então, alguns dizem que aquela lei, na verdade, lá substituiu essa, e aquela lei é de competência da Justiça Federal, né? Então, não vejo muito aqui a aplicação, e não costuma ser muito cobrado isso aqui em prova. Eu vou começar com vocês aqui com algumas curiosidades aqui, então, tá? Então, curiosidade número 1 aqui, cuidados e curiosidade número 1. Cedeira, né? Usar aqui essa expressão cedeira. Então, cedeira é a relação de crimes com penas consideravelmente mais altas no Código Penal e, portanto, mais baixas no Código Penal Militar. Como assim, Major? A imensa maioria dos crimes vai ter pena igual ou maior no Código Penal Militar. O Código Penal Militar foi feito para isso, para ser mais rigoroso que o penal comum. Então, via de regra, os crimes têm a mesma pena ou são maiores no Código Penal Militar. Tem algumas exceções, essas exceções formam, coincidentemente, aqui a expressão cedeira. Então, vamos dar uma olhada aqui por alto, porque pode ser que caia na prova isso daí, um comparativo entre crime militar e penal comum, e aí vocês vão lembrar. Nós vamos ter os 3 tipos de corrupção. Então, corrupção ativa, passiva e de menores. Aqui está sempre escrito assim, ó, artigo do Código Penal Militar e Código Penal Comum. Código Penal Militar comum, né? Enfim, tá? Então, corrupção ativa, passiva e de menores. E por que lá vai ter pena maior? Porque eles atualizaram lá no Código Penal Comum a corrupção e esquecem de atualizar no Código Penal Militar. Então, acaba que às vezes a pena fica maior lá do que aqui, tá? Estupro. O estupro, aliás, além de lá ter pena maior, porque foi atualizado, ele é diferente, né? O estupro lá hoje, ele inclui o atentado violento ao pudor. Então, o estupro é praticado por qualquer pessoa contra qualquer pessoa.
por qualquer modo, né? Pode ser homem com homem, mulher com mulher, pode ser homem contra mulher, mulher contra homem, pode ser até uma mulher contra um homem, um estupro, né? Enfim. Aqui não, aqui o estupro ainda é aquele texto antigo, né? Praticar conjunção carnal o homem com a mulher, só. O restante vai ser tudo atentado violento ao pudor, qualquer outra variação é atentado violento ao pudor, tá? E o estupro lá a pena é maior. Difusão de epizootia ou praga vegetal. Isso aqui é algo que tem esse nome aqui. Lá no Código Penal Militar, no Código Penal Comum é outro nome. É difusão de doença, alguma coisa assim. Tem um outro nome lá, não é exatamente essa nomenclatura. Tá? Excesso de exação. Excesso de exação é cobrança, é multa, é taxa. Então, quando você vai fazer algum procedimento e o cara cobra taxas além do indevido lá, né? Então, isso daí é um crime. Então, excesso de exação, a pena lá no Código Penal Comum é maior. Receptação, né? E autoacusação. Esses 6 aqui vão ter a pena bem mais alta no Código Penal Comum do que no Código Penal Militar, tá? Tem outros com a pena mudando muito pouquinha coisa, mas aí eu não levo em consideração, tá? Quando é realmente uma diferença considerável. Nós vamos ter 3 letras E, que são crimes que a pena mínima daí, a mínima é mais alta lá no Código Penal Comum do que no Código Penal Militar. Geralmente a mínima também vai ser igual, mas tem 3 aqui letras E que a pena mínima é mais alta no Código Penal Comum do que no CPM. Ou seja, a mesma coisa que o anterior, só que esse aqui eu estou falando da pena máxima, aqui eu estou falando da pena mínima. Os 3 letras E, então, são extorsão mediante sequestro, epidemia e o envenenamento com perigo extensivo, que no Código Penal Comum lá é chamado de envenenamento de água potável. Tá? Curiosidade número 3, esse aqui é muito bacana, esse cai bastante em prova. Os outros 2 aí, até quando cai, também vou ser franco, que é bem difícil de responder, né? Porque o cara perguntar, querer que decore pena é complicado, mas assim, esse aqui cai bastante em prova, esse aqui é batata em provas, tá? Todo mundo que percebe esse detalhe pensa, nossa, que legal, nunca percebi isso, aí resolve cobrar na prova, né? Então você já tem que saber. Nós temos corrupção ativa aqui, temos corrupção passiva lá. A pena a gente já sabe que lá é maior do que aqui, ok. Só que, coincidentemente, eu gosto de brincar falando assim, ó, pensem que o militar, eu quero que o meu militar seja ativo, não passivo, não que ele fique esperando a ocorrência, que ele tome iniciativa. Então, por coincidência ou não, não sei, pode não ter nada a ver com isso, mas eu gosto de fazer essa brincadeira para gravar, o Código Penal Militar, no corrupção ativa, ele trouxe um verbo a mais. Como se ele incriminasse muito mais até, porque o objetivo aqui é o militar ser ativo, então ele botasse uma pena a mais. Em compensação, na corrupção passiva, ele trouxe um verbo a menos do que o Código Penal Comum. E isso para a prova é um prato cheio. Então vamos lá. No Código Penal Militar, dar, oferecer e prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática, omissão, retardamento de ato funcional. Curioso aqui, ó, vamos lá, vamos ver se lembra agora. Reclusão até 8 anos. Qual é o mínimo aqui, então? 1 ano. E detenção, quanto é? 30 dias a 10 anos. Na pena, daí, unificada, 15 anos. Tá? Reclusão, 1 a 30 anos. Então, se ele não fala nada, 1 a 8, beleza? Mas o detalhe aqui não é esse. Vamos lá, Código Penal Comum. Oferecer e prometer. Ó, dar, oferecer e prometer. Aqui, oferecer e prometer só, tá? Então aqui pode lembrar lá dos DOPs, né, que eram as delegacias lá que investigavam lá crimes na época dos militares lá e tal, né, DOP. Dar, oferecer, prometer, tá? E aqui, só oferecer, prometer. Não tem o verbo dar, né? Claro que não causa grande problema, porque quem oferece, promete, né? Quem dá, está oferecendo, prometendo, né? Então não causa grande problema, mas aqui até é mais completo, dar, oferecer, prometer. Em compensação, no passivo, ele tem um verbo a menos que causa problema, causava problema. Ele tem o receber e tem o aceitar. Lá tem o solicitar, o receber e o aceitar. E isso causava problema, inclusive, porque daí tinha militar que
cometia esse crime solicitando. E aí o promotor ficava nessa complicação. E agora? Ele ou tinha que forçar a barra e dizer que ele solicitou e recebeu, ele aceitou, mas e se ele não tivesse aceitado e nem recebido, só solicitado? Aí ele tinha duas hipóteses. Ou ele enquadrava, ou ele tinha que jogar como crime comum, para botar aqui, ou ele tinha que jogar como concussão. Porque o concussão é o exigir. Isso era o mais comum de ocorrer. Os promotores costumavam dizer assim, não, o militar fardado ali ao solicitar, ele está exigindo, ele está coagindo a pessoa. E exigir o crime é igual, é similar, só que é até mais grave porque é exigir, né? Enfim. Então eles enquadravam naquele. Hoje não tem mais esse problema, porque agora todo crime do Código Penal comum pode ser militar também, se ele cometeu crime. Então hoje não acabou esse problema. Ele pega, não, esse aí solicitou, então eu vou jogar o 317 combinado com o artigo 9º, inciso 2, a linha ali do serviço, porque o inciso 2 fala crimes desse código ou de outra legislação penal. Pronto. Então, o problema está resolvido, né, hoje. Mas é importante para a prova.